Doutor Ivan, você é ortopedista, traumatologista, né? Especialidade em joelho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, já que falamos em prevenção, então nós fizemos lá, foi no médico, fez os exames, avaliou os exames, o médico já orientou, beleza, você vai correr, eu acho que você gosta de correr? Vai correr. O que você orientaria em relação a calçado, vestimenta, cuidados para a pessoa que começa aí, depois da orientação toda, a fazer uma atividade? Você, como traumatologista, como impacto, o que você orientaria de uma forma bem... Sabe que isso, se a gente vai começar a discutir isso aliás, na verdade, isso é uma discussão muito grande, né? Inclusive, em relação a tênis, tem muitas... eu me lembro de um congresso brasileiro, agora deve fazer uns 6 anos, 7 anos, vem um canadense da Universidade de Calgary, se não me engano, que trabalhava no laboratório de biomecânica de lá, falar sobre tênis. E já tinha saído uma publicação na Europa, lá eles acompanharam 10 mil corredores e tal. E a ideia é a seguinte, na verdade, o que esse palestrante falou assim, ó, vocês vejam que a indústria lança um tênis e 6 meses depois já não tem mais porque não era aquilo que prometia, né? Enfim, claro que melhorou muito a qualidade do tênis e melhorou muito para algumas pessoas. Por exemplo, quem tem osteoartrose, caminha com mais conforto, consegue correr às vezes, né? Que não acontecia antes. Mas a gente tem que ter um cuidado em não achar que o tênis pode tudo para a gente, né? Porque tem condições que o tênis não vai salvar o joelho da pessoa, né? E às vezes também existe um certo exagero. Nós temos que pensar assim, ó, por exemplo, por que eu tenho que caminhar? É uma coisa muito fisiológica do ser humano, né? Eu caminho de sapato o dia inteiro trabalhar e não me faz mal para o joelho. Agora, por que eu tenho que usar um super tênis para caminhar na praia, na areia? Então, assim, para caminhar 1 quilômetro, se eu for caminhar 100 quilômetros é outra coisa. Então, às vezes, para algumas pessoas, tem um pouco de exagero de um lado e de outro, né? A indústria adora quando as pessoas compram um tênis caro, né? Mas quem sabe para uma pessoa de 30 anos que tem um joelho bom, compra um tênis mediano, ou até caminha de pé descalço na areia, né? Tem trabalhos que questionam essas condutas, assim, de ter um super tênis, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer, como eu estava falando do exercício antes, nós temos que adaptar para a condição de cada pessoa. Nós temos assim, não é tem ou não tem osteoartrite, não é tem ou não tem condromalácia. O leque é muito grande, o cara pode ter 0,1, pode ter 99,8, pode ter 89. Os sintomas são muito diferentes entre as pessoas, então não dá para dizer assim, olha, tu compra tênis e tu não compra tênis. Não sei, acho que nós temos que adaptar para cada um, né? Mas eu sou a favor de um pouco de liberdade, assim, a não ficar muito amarrado a essas coisas um pouco mercadológicas, às vezes. Começar a caminhar gradativamente, seria uma ideia, e eu pediria para a doutora Flávia, aí entram as recomendações. Então, vai lá, foi no médico, fez os exames, voltou, avaliou, ok, cuida aqui, alimenta assim, assado, usa um tênis assim, assado, o esporte que você queira fazer, e aí agora vamos para a atividade em si. Recomendações em geral. Quando você nada, quando você corre, o que você diria para os seus pacientes? Então, só voltando um pouquinho aqui a questão da caminhada, uma coisa que eu sempre oriento para os meus pacientes é a questão dos cuidados, sabe? Que é a questão de piso. Porque às vezes a gente está falando aqui do tênis, mas vai lá num lugar que tem buraco, entorse de tornozelo. Mas a gente já atende muito entorse de tornozelo, né? Que assim, era coisa que podia ser evitado por pela superfície que você está escolhendo para você poder treinar, né? Então, vamos lá. Então, foi liberado, tá tudo ótimo, os exames ok, vamos começar com atividade física. E aí, a orientação procure um educador físico ali para poder te orientar naquela atividade que você está se propondo a executar, né? Uma que seja... Eu, por exemplo, sou fanática com futebol, então eu estou jogando futevôlei, minha nova modalidade é futsal, futebol... society, então minha praia é o futebol. Então, vão lá,
a gente vai dosar essa carga de treino, fazendo essa coisa progressiva, né, para que a gente também não cause um estiramento muscular ali, por um overuse mesmo, né, a gente não está adaptado e aí a gente começa a gerar uma sobrecarga. A gente lembrar também que às vezes eu escolho uma modalidade, mas eu estou deixando ali de lado outras musculaturas que eu não estou trabalhando nessa modalidade, aí é legal a gente pensar também nos trabalhos de força da academia, principalmente para trabalhar, vamos falar aí do idoso, né, a questão do equilíbrio, a questão de manter, né, a saúde óssea. Então a gente tem toda essa leitura, né, de que o corpo ele é completo. Então não dá para eu olhar só para o meu pé ali, ou vou olhar só para a minha parte cardiológica, né? Eu tenho que olhar para um todo e tentar fazer isso de uma forma progressiva, para que eu continue sempre executando uma atividade física e não tenha que interromper por algum problema, né, que eu tive durante esse exercício. E nós estamos falando aqui de quem está praticando o exercício, né, como uma atividade saudável, né, sem falar aí no alto rendimento, que a gente está no limite, e que aí a gente vai ter uma série de exercícios, né, uma série de exames diferentes que a gente vai acabar executando, porque a gente está sempre gerando uma sobrecarga muito grande nesse indivíduo. E aí o limiar dele também, quando chega na carga de treino alta, para ter lesão, né, é outra história. Né? Então, esse indivíduo que é o comum, né, o que a gente mais atende no nosso consultório, é o indivíduo que precisa estar atento na sua saúde integral, né? Alinhar todos os, vamos falar assim, a gente vai colocar ali todo mundo numa mesma panela, né? É a parte da nutrição, é a parte da medicina, é a parte da preparação física, todo mundo vai estar ali junto, trabalhando em conjunto para poder fazer um bom desempenho.